Na segunda parte de nosso estudo sobre o sistema locomotor, né, nós vamos falar um pouco sobre o sistema articular e, finalmente, concluiremos descrevendo um pouco sobre o sistema muscular, né, além de citarmos e compararmos a locomoção entre os diferentes grupos de seres vivos. O sistema articular é formado pelas articulações presentes nas regiões de contato entre dois ossos. Os movimentos articulares são variados e podem acontecer, em uma ou mais direções. As pessoas que praticam algum esporte conseguem perceber melhor o alcance dos movimentos. Então vamos considerar a capoeira, por exemplo. Os movimentos dessa luta são bastante variados, mostrando que a resistência e elasticidade podem atuar em conjunto, como vocês estão observando nas ilustrações aqui. É uma prática, uma atividade, é considerado um jogo, que faz parte da cultura brasileira, de origem africana. Conforme a capacidade de movimentação, as articulações podem ser classificadas em imóveis, semimóveis e móveis. As articulações imóveis são aquelas que não permitem a movimentação, que ocorre entre ossos, os quais são mantidos em contato através de um tecido conjuntivo fibroso. Podemos encontrar esse tipo de articulação nos ossos do crânio, na região posterior do crânio. Ele é imóvel, você não vai conseguir articular essa parte do crânio. As articulações semimóveis são aquelas que possibilitam pequenos movimentos entre ossos conectados uns aos outros por meio de cartilagem. É o caso dos discos intervertebrais, em que a pessoa consegue realizar algum movimento, embora seja mínimo. Podemos utilizar como exemplo os discos intervertebrais. É uma camada cartilaginosa que permite que a coluna tenha uma certa mobilidade. Entre cada uma das vértebras existe um disco intervertebral de origem cartilaginosa que promove uma maior flexibilidade e reduz os impactos entre as vértebras ao andar, correr ou saltar. Podemos observar dois movimentos realizados por essa região, nessa figura aqui. Mas a coluna ainda nos permite realizar inclinações para os dois lados e também movimentos circulares na região da cintura, porém de forma limitada. Os discos intervertebrais reduzem o atrito entre os ossos quando a coluna se mexe, além de permitirem que a coluna suporte o peso corporal e de objetos que carregamos. Então, quando a pessoa está fazendo ginástica, exercício, ela vai conseguir realizar algum movimento com os ossos semimóveis, como os ossos que compõem a nossa coluna. Só que são limitados. Há, claro, muitas exceções. Um exemplo são as pessoas, são aquelas ginastas que trabalham em circos e que conseguem articular com a desenvoltura muito maior que o normal todas as partes do corpo, consegue articular bastante seu esqueleto, suas estruturas ósseas. Esta habilidade é chamada de contorcionismo e é muito valorizada em circos do mundo inteiro, correspondendo inclusive ao principal espetáculo. Existem crianças que, devido a essa conformação genética, começam a explorar essa habilidade desde 7 anos de idade e atingem uma habilidade incomum, em dobrar suas articulações, como vocês estão vendo aqui, as duas moças articulando todo o seu esqueleto, de uma maneira que a maioria das pessoas não consegue. Essa habilidade, esta carga genética, esta habilidade também é explorada na ginástica rítmica, artística. São pessoas que têm ou que desenvolvem habilidades incomuns de articular seu esqueleto, de dobrar suas articulações e realizar movimentos bastante sincronizados, bastante flexíveis. É bem interessante vocês pesquisarem um pouco sobre esse assunto. As articulações móveis são aquelas que possibilitam maior amplitude de movimentos, e nesse tipo de articulação os ossos são conectados por ligamentos e revestidos por cartilagens que evitam desgaste ósseo durante a realização de movimentos.
A amplitude ou ângulo de rotação e inclinação de cada articulação é variável, assim como a direção em que se desloca cada articulação em locais específicos do corpo. Então, as articulações de maior amplitude e que possuem um número maior de direções de movimentos são chamadas rótulas ou articulações esféricas. Elas são encontradas na região dos ombros e coxas. Então, são os ossos que têm maior, são as articulações, né, que exibem uma maior mobilidade, né, permitindo um movimento também bastante abundante, né, bastante voluntário, né, de ossos. Então, uma pessoa consegue articular com muito mais facilidade suas articulações do ombro, né, os ossos do ombro, os ossos dos quadris, das coxas, por meio dessas articulações móveis, né. Esses ossos, eles formam, né, essas estruturas, e graças a essas articulações móveis, extremamente móveis, uma pessoa consegue realizar uma quantidade enorme de movimentos. É só vocês imaginarem, né, pessoas se exercitando, né, numa academia ou praticando ginástica, a quantidade de movimentos que ela realiza, né, em cada tipo de exercício, que são vários. Então, assim, podemos dizer, né, que o esqueleto entra em movimento, os ossos do esqueleto entram em movimento por meio das articulações. Então, o sistema articular, ele é bastante importante e é o que torna possível realizarmos movimentos, uma vez que possuímos o sistema esquelético, né? Mas como vimos também, os ossos não são estruturas rígidas, né? Estáticas, eles sofrem constantes movimentos de processos de remodelação, graças ao controle de cálcio do organismo por glândulas, né, por hormônios que são secretados por essas glândulas, além das próprias habilidades desenvolvidas, né, as habilidades motoras. Além disso, nós vimos também, né, aquele processo bem interessante de remodelação cranial, que está presente em culturas de diversas partes do mundo. Então, o sistema articular, ele é importante, ele é de extrema importância, né, para que nossos ossos consigam realizar, né, a sua função de sustentação e de manter suas funções no movimento do corpo. Permite que o corpo, né, que os seres vivos entrem em movimento a partir da coordenação conjunta, né, do sistema articular e esquelético, né? Então é nesse sentido que dizemos que o nosso esqueleto entra em movimento, graças às articulações. Vamos falar um pouco agora sobre a musculatura estriada esquelética. O sistema muscular possui outros tipos de tecidos musculares, porém é o músculo estriado esquelético aquele que está associado aos ossos, que atua no movimento corporal também na sua sustentação. Assim, podemos executar diferentes movimentos, como caminhar e pular. Mesmo quando estamos parados em pé, esses músculos estão trabalhando para nos manter nessa posição. Em alguns casos, os movimentos podem ser tanto voluntários, como acenar na mão, né, cumprimentando o colega, quanto involuntários, tais como reflexos de fechar a pálpebra durante o piscar dos olhos. Existem muitas situações que comandamos voluntariamente movimentos musculares, como fechar os olhos, observar uma paisagem através de uma luneta, fotografar e atirar uma flecha, quando um objeto está caindo em nossa direção, quando estamos tentando nos lembrar de algo, entre muitas outras situações. Os músculos esqueléticos possuem muitas funções, além de apenas ajudar a promover o movimento. Então, eles não são responsáveis apenas por fazer o movimento. Eles participam, por exemplo, juntamente com os ossos, da sustentação do corpo, mantendo a postura e as articulações no lugar, né? Além de contribuírem com a nossa estabilidade física. Por isso é importante exercitarmos nossos músculos. Ela também auxilia na regulação térmica, pois libera calor mesmo quando não fazemos exercício,
Quando sentimos frio, percebemos tremores da musculatura em nosso corpo, o que ajuda a manter a temperatura corporal. A nossa homeostasia ou homeotermia, né, para ser mais específico, que é a capacidade que mamíferos e aves têm de regular, né, a própria temperatura do corpo. Então, em dias frios, o corpo se aquece. Em dias mais quentes, existem mecanismos que favorecem a liberação de suor, né, para refrigerar a pele. O aquecimento do corpo ocorre porque os músculos, ao se movimentarem, liberam calor, né? Algumas vezes isso não é o suficiente para fazer com que o frio acabe, mas contribui, claro, para manter o corpo um pouco mais aquecido. Já é uma estratégia adaptativa, né, importante. A estrutura muscular do corpo é fixada nos ossos pelos tendões, que são como cordões de tecido conjuntivo, e o músculo, ao realizar uma função, faz com que os tendões e os ossos o sigam. Então, os tendões, eles prendem os músculos nos ossos, vamos dizer assim. Porém, graças às articulações, um osso pode se movimentar, né, sem que outro osso mude de posição, podendo realizar movimentos independentes. Apesar de os ossos serem independentes, os músculos trabalham em conjunto ao executarem uma ação. Então, o osso se movimenta independentemente do músculo, né? Mas, apesar disso, os músculos estão sempre trabalhando em conjunto com os ossos para executar uma ação. O músculo da região que irá fazer o movimento é chamado de agonista, e este possui outro músculo que irá fazer o oposto dele, o antagonista, ou seja, realizam, né, movimentos de extensão e de contração. Então, apesar, né, de os ossos terem independência de movimentos, os músculos vão trabalhar associados aos ossos e também em conjunto com os diversos outros, né, cada músculo vai trabalhar em conjunto com outro músculo do corpo. Um exemplo aqui que a apostila nos apresenta, que é bem interessante, é você movimentar seu antebraço para cima, né? O músculo do bíceps, que é o bíceps braquial, vai se contrair, ou seja, ficará menor. Ainda mantendo o movimento, perceba a região posterior do braço, o tríceps, e você verá que o músculo está alongado. Portanto, ele é o antagonista de seu bíceps. Então, enquanto o bíceps braquial se contrai, o tríceps ele se alonga. Daí essa relação entre músculos agonistas e antagonistas, né? O agonista ele vai fazer o movimento oposto ao músculo antagonista. Eles vão trabalhar nesse sistema de contração e alongamento. Essa coordenação permite que o movimento aconteça. Esse papel não é fixo, pois dependendo do deslocamento, o mesmo músculo poderá atuar como agonista ou antagonista, ou seja, isso não significa que o bíceps ele vai ter sempre o papel de contração, né? E nem o tríceps de alongamento. Isso vai depender do movimento que é praticado, né? Existem vários e vários exercícios físicos que são praticados em que o músculo pode desempenhar papéis diferentes, dependendo do caso, dependendo do movimento, seja de agonista ou antagonista, como antagonista. Então, apesar de os ossos trabalharem de maneira independente dos músculos, os músculos vão trabalhar em associação, né? Também com os ossos, mas também, né, entre si, né? O tecido muscular, os diferentes músculos irão trabalhar nessa relação de agonista e antagonista. Observe que a representação do movimento descrita acima, né? Quando o bíceps está alongado, ele está exercendo um papel de antagonista, ou seja, de oposição, um papel oposto ao que o tríceps contraído realiza. Neste caso, o tríceps está sendo agonista, né? Já quando você contrai seu bíceps, né, ele se encurta, né? Aí ele passa a exercer a função de agonista, de músculo agonista, e o tríceps alongado passa a exercer a função de músculo antagonista, ou seja, realiza movimento
de extensão, de alongamento, em oposição à contração do bíceps. E qual a relação entre os sistemas locomotor e nervoso? A locomoção é um processo que não ocorre apenas com a existência de estruturas físicas envolvidas nesse processo. Para que se realize uma ação motora, é necessário que haja uma ordem do sistema nervoso central, e essas ações não necessariamente são voluntárias. Elas podem ser ordens conscientes, mas podem ser também involuntárias, que são movimentos inconscientes, reflexos que acontecem sem a necessidade de pensarmos, que independem da nossa vontade, como se estudaram nossos estudos, em nossas aulas sobre o sistema nervoso, em que vocês estudaram sobre o sistema nervoso involuntário, o autônomo em suas divisões simpática e parasimpática, além do sistema do ato reflexo. Como vimos anteriormente, a contração muscular ocorre como um resultado de contração de cada célula que compõe esse tecido. Contudo, o movimento de contração não ocorre sem que haja um estímulo, e esse estímulo é enviado pelo sistema nervoso central na forma de impulsos nervosos. O tecido muscular possui nervos motores em contato com as fibras musculares através de terminações de axônios aderidas à superfície da fibra muscular. Então, o local de contato entre os axônios e o músculo é chamado de junção neuromuscular. Aqui temos a conexão, a associação entre uma célula tecido nervoso, neurônio, com uma célula muscular, através da junção neuromuscular, que é a região de contato entre axônios e o músculo. É assim que o impulso nervoso é transmitido ao tecido muscular, dando a ordem para que o músculo realize determinado movimento. Então, são nas junções neuromusculares que irá ser realizada a comunicação entre neurônios e músculos. Então, já estudamos anteriormente que a passagem de informação de um neurônio ao outro, ou seja, como é o caso de neurônio ao músculo, ocorre por meio de sinapses. Então, pode ser de neurônio a neurônio, neurônio a um tecido muscular, uma célula do tecido muscular. Através dessa conexão, a mensagem para executar determinada ação vinda do cérebro é transmitida ao músculo e esse se contrai, executando a ação. Esse processo é bem rápido, tendo em vista que nos movimentamos o tempo todo e realizamos ações em poucos segundos. Isso quer dizer, por exemplo, que ao escrever em seu caderno ou escovar os dentes, todo esse processo irá ocorrer para que você consiga executar essas ações. Então, quando escrevemos nosso caderno, nosso cérebro está dando um comando muito rápido aos nossos músculos, do antebraço, do braço, para realizar esse movimento, além dos músculos que formam nossas mãos, claro. Vamos falar um pouco sobre o movimento dos seres vivos. A postura do ser humano é ereta, ou seja, a coluna vertebral é localizada verticalmente, nessa região, nessa posição em pé. E sua locomoção é bípede, ou seja, anda sobre dois apoios, sobre dois pés, diferentemente de outros animais, que se movimentam apoiando as quatro patas. Então, outros animais que se locomovem através do bipedismo são as aves, que também sustentam no chão, usando duas patas, dois pés. Entre os primatas, gorilas, chimpanzés, orangotangos, gibões podem se posicionar na postura bípede, mas apoiam-se nos braços durante a locomoção. Eles até conseguem ficar na postura bípede, mas sua estrutura esquelética não permite que o bipedismo se mantenha por muito tempo. Eles se locomovem, ou seja, se deslocam usando também as mãos. Existe uma grande diversidade de espécies no nosso planeta e diferentes formas de locomoção entre os seres vivos. Alguns seres unicelulares, como bactérias e protozoários, podem se locomover através de estruturas específicas chamadas flagelos e cílios. Uma sugestão que eu posso passar para vocês é que vocês leiam e acompanhem esta aula
pesquisando na internet imagens desses tipos de movimentos. Vocês podem fazer uma busca no Google, por exemplo, digitando flagelos e cílios, e vocês vão observar, né, o movimento feito por diversos seres vivos, como as amebas, que é um tipo de protozoário, as bactérias, utilizando essas estruturas, flagelos e cílios. Claro, lembrando, né, que no caso das amebas, elas utilizam os pseudópteros, falsos pés, né? Outros protozoários que não sejam as amebas utilizam cílios e flagelos. E alguns animais invertebrados, como a minhoca, a sustentação corporal é feita através de líquidos que preenchem o corpo do animal. E outros invertebrados, como os artrópodes, que são os insetos, aranhas, camarões, entre outros, ocorre a presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto fino que reveste o corpo externamente e que possui apenas alguns pontos flexíveis, como se fossem articulações que sustentam seu corpo. Esses animais se locomovem através da interação entre o exoesqueleto, seus músculos e o sistema nervoso. Então, muitos animais possuem o exoesqueleto, como é o caso desses animais citados aqui. São invertebrados, né, mas conseguem articular suas patas. São os artrópodes. Inclusive, né, eles trocam de exoesqueleto para crescer durante seu processo de crescimento. Nós chamamos de muda ou equidise, que é mediada, regulada por hormônios. Né? Esse processo de muda ou equidise é controlado por hormônios, como a equidisona. Já no caso de vermes anelídeos, como as minhocas, nós temos um esqueleto hidrostático. Né? Ele é feito a partir dos líquidos que preenchem o corpo desse animal. Os animais vertebrados, assim como o homem, possuem esqueleto ósseo interno, que em conjunto com sistemas articular e muscular, sob o controle do sistema nervoso, promovem a locomoção, sendo que esta ocorre de formas variadas. Quadrúpedes são animais que caminham sobre 4 patas, e conhecemos muitos deles no dia a dia, como os cães, né, o cachorrinho doméstico, os gatos. Alguns quadrúpedes, como o coelho e o sapo, se movimentam por meio de saltos, ao invés de andar e correr. Os seres rastejantes, como as cobras, são animais que andam com a região ventral apoiada no chão. É o movimento serpentiforme, né, que nós chamamos, que o animal se arrasta no solo para se deslocar, né? E alguns animais possuem a capacidade de voo como uma forma diferente de locomoção, sendo as aves, os morcegos e os insetos exemplos mais comuns. Já no ambiente marinho, encontramos animais nadadores, como peixes, baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e outros. Então, esses organismos que conseguem se movimentar ativamente na coluna d'água são chamados também de organismos nectônicos, né? Formam o nécton, que é o conjunto de organismos que se movimentam ativamente na água. Para concluirmos, pedirei que vocês leiam esse texto. O homem é o único mamífero bípede. Vocês vão perceber, né, que na natureza, além da espécie humana, existem outras espécies que conseguem se movimentar, se deslocar, né, utilizando 2 patas, o bipedismo, que conforme é o caso do canguru, que embora, né, eles utilizem a cauda como apoio, eles são sim considerados bípedes, diferentemente de outros animais como gorilas, orangotangos, chimpanzés e gibões, que não conseguem manter a posição bípede por muito tempo. Então está encerrado assim nossa aula, né? E também a apostila do 2º trimestre. Em breve começaremos estudos na 3ª e última apostila. Até lá!